pessoal, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula, mas antes nós vamos meditar no versículo que está lá em Provérbios 19, versículo 8, que diz assim: Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Que você possa buscar sabedoria, né? Sabedoria é saber viver. E essa sabedoria, quem dá para nós é somente Deus, tá bom? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, por mais um dia, por mais uma noite, que o Senhor possa estar abençoando esta aluna que está assistindo essa aula e nos dê uma boa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso assunto de hoje é sobre pontos, retas e planos. Nós vamos rever alguns conceitos que com certeza você já viu no ensino fundamental, no primeiro ano sobre geometria, tá bom? Então vamos lá. Chamamos de espaço geométrico a coleção de todos os pontos, retas e planos. Então todo o espaço geométrico que nós estamos inseridos, né, ou que nós vamos fazer alguma coisa geométrica, ele é constituído de ponto, reta e plano. Uma reta divide um plano em duas regiões, chamadas de semiplanos, como essa imagem que nós estamos vendo ali. Um plano divide o espaço em duas regiões, chamadas de semi-espaços, como esta imagem aqui. Então, um plano, este plano aqui, que está lá dentro desta caixa, né, divide os dois espaços e a gente chama isso de semi-espaços. Bom, alguns postulados. O que é isso? São afirmações que pelo senso comum, até os matemáticos que não davam para provar, pelo senso comum, imaginavam ser verdadeiras. Então, por exemplo, de uma reta. O primeiro postulado que nós temos é que uma reta e fora dela existem infinitos pontos. Outro postulado, dois pontos distintos determinam uma reta. Então, você tem dois pontos, por esses dois pontos passam somente uma reta. Outro postulados de planos. Então, nós temos aqui, em um plano e fora dele, existem infinitos pontos. Então, temos um plano, dentro do plano e fora do plano tem infinitos pontos. Outro postulado, três pontos não alinhados determinam um plano. Então, eu ligo os três pontos, esses três pontos vão determinar um plano. De inclusão. Se uma reta tem dois pontos distintos pertencentes ao mesmo plano, então a reta está contida no plano. Isso parece uma coisa muito óbvia, né? Se uma reta que passa por dois pontos, esses pontos estão no plano, então a reta pertence ao plano. De retas paralelas. Dada uma reta S e um ponto P fora dela, existe uma única reta paralela a S passando por esse ponto. Então, uma reta S, está aqui. Se eu coloco um ponto fora e passo uma reta, então essa reta que passa por esse ponto é a única que pode ser paralela à reta S. Posição relativa entre as retas. Nós temos as retas concorrentes, que onde elas têm um ponto em comum. Nós temos as perpendiculares, que também têm um ponto comum, mas formam um ângulo de 90 graus entre elas. Nós temos as retas paralelas, que não têm ponto em comum. Se elas seguirem infinitamente, elas nunca vão se encontrar. Nós temos as retas reversas, que são retas que estão em planos diferentes. E temos as coincidentes, que são retas que estão, a gente pode pensar assim, uma em cima da outra. Aqui tem duas retas, mas elas se coincidem em todos os pontos. Posição relativa entre uma reta e um plano. Uma reta tem dois pontos em comum com um plano, estará contida nesse plano. Se esses dois pontos estão no plano, obviamente, essa reta que passa por esses pontos estão no plano. Uma reta T é paralela a um plano quando ambos possuem nenhum ponto em comum. Então, eu tenho um plano aqui embaixo, plano alfa, e uma reta paralela a este plano. Então, essa reta e esse plano são paralelas porque não tem pontos em comum. Uma reta é concorrente a um plano quando ambos têm um único ponto em comum. Então, imagina uma reta furando um plano. Então, imagina assim, você pegar uma caneta, que dá uma ideia de reta, e você fura um papel
que o papel ele dá a ideia de plano. Então, esse furo, né, entre aspas, que é formado no papel é o ponto. Então, o plano e a reta se concorrem. Uma reta é perpendicular a um plano quando ela é perpendicular às duas retas desse plano. Então, nós temos aqui, ó, uma reta perpendicular. Essa reta T é perpendicular à reta S, que também é perpendicular à reta T, e vai ser perpendicular a esse plano aqui. Posição relativa entre planos. Então, nós vimos posição relativa entre retas, vimos posição relativa entre plano e reta. Agora, nós vamos ver posição relativa entre planos. Eles podem ser secantes, ou seja, que tem uma reta em comum. Você pode imaginar uma parede e o teto, né? O encontro da parede com o teto, temos uma reta ali e então esses dois planos são secantes. Eles podem ser paralelos. Você pode imaginar o teto e o chão, né, onde você está aí agora. Eles são dois planos paralelos e perpendiculares, que também podem ser secantes ao mesmo tempo. Por que perpendicular? Qual a diferença? Que aí forma o ângulo de 90 graus, tá certo? Projeção ortogonal. A projeção ortogonal é um recurso muito utilizado para planificar sólidos. Comumente é utilizada para fazer a planta baixa de uma casa ou para apresentar objetos sólidos de geometria descritiva. Então, tem um objeto sólido aqui, cada face do objeto é uma projeção ortogonal que você pode desenhar no plano, tá bom? A projeção ortogonal de um ponto, quando a gente fala a palavra projeção, você pode imaginar como se fosse uma sombra. Ortogonal porque ela é reta no plano. Ângulo de 90 graus, aqui, ó. Tem que ser perpendicular, tá vendo aqui? Então, temos um ponto A, projeção ortogonal tá aqui embaixo, a linha, e a projeção ortogonal tá reta, ó. A projeção ortogonal de uma figura qualquer sobre um plano é composta pela projeção ortogonal de todos os seus pontos. Então, por exemplo, esse plano aqui, todos os pontos precisam ter uma sombra lá embaixo. Aqui também, ó, tem que ter uma sombra lá embaixo. Ah, mas essa reta AB, ela está inclinada. Como é que a projeção dela vai estar reta embaixo? Imagina o Sol. Não importa a posição que você esteja aqui, mas vai dar uma sombra reta lá embaixo, uma sombra plana. Ângulos. O ângulo entre uma reta R secante, não perpendicular, e um plano é definido como sendo o ângulo BAB. Então, ângulos, né? Ângulo é a abertura de duas retas. Então, nós temos uma reta aqui no plano e uma reta aqui, que ela está secante ao plano. Essa abertura aqui é o ângulo entre elas. Nesse caso, A é o ponto de intersecção da reta R com o plano. B' é a projeção ortogonal de um ponto B a qualquer de R, a reta R aqui, tá certo? Então, B'. O ângulo entre dois planos secantes é obtido tomando-se uma reta R perpendicular à reta formada pela intersecção entre os planos e medindo-se o ângulo entre essa reta e esse plano. Então, nós temos aqui dois planos, né, secantes. É chamado secante porque não forma um ângulo de 90 graus, mas se formasse seria perpendicular. Então, nós temos um ângulo aqui, ó, o ângulo θ. Ok, pessoal? Então, esse primeiro capítulo aí da nossa nova unidade, ok? Vocês vão fazer os exercícios posteriores e somente para a gente recordar alguns conceitos de geometria, tá bom? Até a próxima aula.